Olá, gente! Hoje eu vou vir aqui para poder conversar com vocês sobre Meninas, que é um lançamento da editora 34, da autora Lyudmila Ulitskaya, é uma autora russa. E o mais legal disso, além de ser uma autora russa mulher, assim, eu não tive até hoje muito contato com autoras russas, é uma autora russa mulher contemporânea, então a Lyudmila ainda é viva. Ela, inclusive, é uma das mais apostadas nos últimos prêmios Nobel de literatura dos últimos tempos. Ela ainda não ganhou, mas é sempre uma das grandes apostas. E esse é o primeiro livro dela que é trazido para o Brasil, que é traduzido para o Brasil, na verdade. Esse livro, ele é da coleção Leste, da editora 34, como eu disse anteriormente, e foi uma experiência literária proposta pela Livraria do Belas Artes, para agora, para o mês de outubro. Eu estou gravando esse vídeo, não sei exatamente quando ele vai ao ar, mas o encontro é ainda na última quinta-feira do mês, então os encontros estão todos sendo virtuais até então. Fica aí o convite para quem tiver interesse, tanto no Jornal Circuito, que eu publico mensalmente, quanto no Instagram também literário, onde eu faço as artes e crio as resenhas. Eu sempre elogio esse grupo de literatura, assim, esse grupo do Belas em específico, a Ingrid, né, que é a livreira do Belas, o contato que eu tenho com as mulheres de lá é engrandecedor demais da conta para mim, assim, eu não consigo mensurar em palavras o quanto. As escolhas literárias, eles sempre me tiram da caixinha, assim, eu leio sempre coisas que talvez, se dependesse exclusivamente de mim, eu não teria lido. E a troca que a gente tem mensalmente de conversa também cria uma outra experiência para a literatura. Então já fica o convite para, se alguém tiver oportunidade, quiser se juntar a nós no grupo, por favor, o faça. Esse livro em específico, a autora chama ele de romance fractal. O que é isso? São, na verdade, uma série de histórias, são 6 histórias de meninas entre 9 a 12 anos aproximadamente, que em momentos específicos da vida vão narrar essas histórias, né? Vão mostrar o que está passando com elas. E essas meninas, elas se encontram na história. Então, os personagens são os mesmos, cada um com uma visão de situações específicas de cada um, mas que se cruzam. É como se fosse um pouco do ideal de histórias cruzadas, assim. O que é o mais legal desse livro? O que esse livro me marcou demais? Primeiro que esse livro ele tem o fim da era Lenin como pano de fundo. Então, toda vez que eu penso em literatura russa, né, não sou um grande conhecedor, longe de mim ser, mas assim, falando das experiências literárias que eu tive até então, a gente vê sempre a visão masculinizada disso, né? A gente vê a partir de Tolstói, de Dostoiévski, tanto os grandes, o povo em si, né? Tanto o povo marginalizado na época das guerras, tipo os aleijados, os soldados, mas não de combate, não essas grandes pessoas assim da elite, mas outras partes, mas também de um povo ainda assim a visão masculina deles, então das pessoas que iam para o fronte de fato, às vezes morriam no fronte, às vezes voltavam mutilados de outra forma desse fronte da guerra, mas a gente sempre viu, pelo menos eu, né, eu sempre vi, vamos assim dizer, é melhor, corrigindo, essa visão masculinizada. E aqui eu tenho uma visão das meninas, sabe? De como que eram essas meninas que ainda também não eram mulheres, como que foi a infância delas, como que elas cresciam com esse pensamento dessa era que elas estavam vivendo, dessas revoluções que o mundo estava passando. Primeiro que Rússia, para mim, já é um grande ponto de interrogação, então tudo que se passa na Rússia, toda a literatura russa eu gosto muito de ler porque eu não tenho muito conhecimento mesmo. Acho que qualquer cidadão não russo também passa a não ter muito conhecimento. A Rússia é um sistema muito fechado, né, vamos assim dizer. Então tudo que se passa de lá, se fala de lá, me interessa muito particularmente. E aqui a gente vê a visão dessas meninas. Então é um recorte que vão ter histórias que falam especificamente da escola, vão ter histórias que se falam especificamente da relação dessas meninas umas com as outras. E assim, é um livro que notoriamente me fez chorar. É um livro impactante, é um livro forte. A Lyudmila, ela tem uma forma de escrita que ela escreve de forma singela, acho que é a melhor escolha de palavra, temas muito fortes. Então, assim, por mais que elas estejam falando de coisas que, na maioria das vezes, quando a gente entende dentro dessa similaridade de escrita dela, do que ela está falando, de fato, mexe muito com a gente. Dessas 6 histórias, a gente começa com uma história em específica de uma dessas meninas. Ela tem uma tia, e essa tia, ela não tem os braços, e aí ela faz tudo com as pernas, com os pés. Então ela pinta, ela come, ela faz tudo com os pés. E aí,
justamente por fazer tudo com os pés nessa época, ela aprendeu a bordar com os pés e ela fez um bordado que se tornou um presente para Lenin. E aí, um dia as meninas visitando um museu na escola, elas veem, né, que existe essa pessoa, essa tia, vamos assim dizer, e aí elas descobrem que pelo sobrenome russo, né, cada um é bem peculiar assim, ela descobre que ela é tia de uma das alunas. E aí ela se propõe a se fazer uma visita para essa tia. E assim, sabe aquela sensação que a gente tem um pouco com American Horror Story, a temporada onde é mostrado Freak Show, que era a mulher de duas cabeças, que era colocado como uma pessoa alegórica mesmo, de circo, atração circense ou dessa forma. A gente sente muito nessa história a partir dessa visão das meninas pela tia, sabe? E é interessante que, pelo menos na minha mentalidade, né, eu tenho muito crianças nessa idade, a partir dos 9 anos, já a formação de caráter em andamento é muito próxima do fim, assim. Eu acho que a formação de caráter, ela vem bem antes, assim. Eu acho que nessa idade, claro que todo ser humano está disposto à mudança, não tô aqui para discutir isso, óbvio que sim. Acho que a situação também faz a gente melhorar muito como ser humano. E se Deus quiser, assim, acreditando muito que cada vez mais a gente melhore. Mas ali, cada criança dessas, cada uma dessas meninas já tem muito o seu caráter construído, sabe? Você consegue ver a sutileza da curiosidade, da bondade, da maldade em cada uma daquelas crianças, em cada uma das histórias. Além dessa, tem uma história também de duas gêmeas, onde as duas, apesar de serem gêmeas, no instinto mesmo de ser humano, são completamente diferentes. Eu acho que ela quis muito casar com aquele ideal de Yang mesmo, do bem e do mal. Então você consegue entender cada peculiaridade de uma delas. Ela conversa sobre a loucura, ela conversa sobre a descoberta, né, do feminino dentro da menina. Ela conversa sobre as pessoas não aceitas na sociedade. A Ludmilla tem muito disso, assim, de pegar pedaços da sociedade que não são tão conversados. Além até do próprio retrato da mulher, né, nesse período da Rússia, assim mesmo como eu já tinha dito anteriormente, que a gente pouco ouve falar das mulheres desse período, ela pega ainda dentro do núcleo feminino outras especificidades, sabe? É um livro muito forte, assim, é uma leitura muito curta. Eu, na verdade, me forcei a ler só um conto por dia, para eu poder ler o conto. Foi muito do que eu fiz com Silvino Campo também, do livro Fúria. Eu lia só um conto por dia para eu poder passar o dia meio que remoendo as ideias daquele conto. E por isso eu demorei 6 dias para ler, mas assim, era um livro que se eu sentasse para ler de fato, eu teria lido em uma tarde. Indiscutivelmente teria. Muito bom, editora 34. Por favor, tragam mais Ludmilla. Já vi que ela tem diversos livros escritos. E assim, esse convite é total para vocês poderem ler mesmo, porque é uma experiência única. Eu fiz questão de cada final de conto escrever um pouquinho sobre o conto mesmo, para eu poder remoer os pensamentos. E espero construir muito mais os conceitos que eu aprendi com esse livro e aprender muito mais agora no Encontro do Belas. Inclusive, como já disse anteriormente, vai ser na última quinta-feira do mês. Se esse livro subir antes, se você estiver assistindo esse vídeo, venha participar conosco, tente ler antes, vem participar, vem construir. Que assim, a literatura construída em conjunto, se a gente entende 10, em grupo a gente entende 1000. A gente desconstrói muito do que a gente acha que entendeu e passa a entender muita visão do outro. É muito engrandecedor. Por isso que eu gosto tanto de falar sobre livros na internet, porque aqui também muito mais do que ensinar eu aprendo. E que continue sendo assim. No mais, muito obrigado se você assistiu até aqui. Fica aí o convite, ó. Meninas, Lyudmila e Yulitskaya.